está muito bem, graças a Deus. Aqui tá o Pichano, que é o Frajola de Yasmin, que é o Mimi de Yasmin. Mas eu vim conversar uma coisa com vocês aqui, que eu prometi no vídeo, no último, acho que no penúltimo vídeo, falando sobre o culto, né? Sobre a igreja, porque acho que eu devo explicação, né, para algumas pessoas que me tinham como missionária, como pregadora da palavra do Senhor, e depois ficou meio estranha, meio rebelde, falando um monte de coisa. E eu estou aqui para esclarecer a vocês. Eu acabei de chegar e eu dei uma saidinha, né? Mas queria fazer esse vídeo e compartilhar um pouquinho dessa minha vida de verdade com vocês. Acho que eu devo uma satisfação para vocês, né? Bom, é isso mesmo. Eu acho que não é bem uma satisfação, é um esclarecimento, que eu acho muito legal, como nós estamos criando esse vínculo, né? Querendo ou não, é um vínculo, vocês aí, eu aqui, a gente conversando, a gente compartilhando, trocando figurinhas, e isso é muito bom para o nosso crescimento. E lembrando disso, eu tava com minha agenda aqui, né, anotando algumas coisas, e eu lembrei que a gente poderia levar um papo. Gente, tem, eu acho que mais ou menos um ano, deixa eu ver, 2017, 2018, mais ou menos um ano que eu pisei meus pés na igreja que eu frequentava antes. Eu era aquela crente, bem crente, sabe? Que pregava, que ainda prego, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Por isso que eu quero que essa conversa seja uma conversa com entendimento, tá? Com lógica, com espiritualidade também um pouquinho, porque não tem como não ter, né? Estamos falando de coisas de Deus, coisas espirituais. E eu passei a minha vida inteira na igreja, eu passei a minha juventude, toda a minha vida foi na igreja, trabalhando na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus e infelizmente também dos homens, porque querendo ou não você tem que fazer a vontade do homem, né? E quando foi em 2018, né, eu conheci o pai da Yasmin, como você já sabe que tem a Yasmin. E eu resolvi, porque assim, gente, quando eu resolvi ficar com o pai da Yasmin, eu queria casar, tudo bonitinho, né? Mas infelizmente não teve como, porque aconteceu algumas coisas, contratempos, que depois em outro vídeo eu falo com vocês, tá? De uma melhor forma, em outro tempo, em outra ocasião, com pessoas que vão participar desse outro vídeo. Mas, então, não deu pra acontecer o que eu queria, né? Eu nunca fui fanática de casamento. Pra mim, eu acho que dá pra você viver sim a sua vida sozinha, com alguém que você gosta, como seus filhos, por exemplo. E a sua família, eu acho que tem como ser a mulher ser independente emocional e financeiramente. Porém, né? A gente sabe que Deus falou que o homem não foi feito para que viva só, mas se você quiser viver só, você vive. Se você não for escandalizar, não for viver em pecado, você vive. E eu percebi que eu consigo viver de boa, sem homem, sem problema algum. Mas a gente sabe que precisamos de uma companhia, precisamos de uma pessoa bacana ao nosso lado, né? Isso é muito bom, faz parte da... Nós somos seres humanos sociáveis. Mas até então não passa pela minha cabeça nenhum tipo de relacionamento, nem namoro, nem noivado, nem casamento. Às vezes as pessoas perguntam, claro que você tomou raiva de casamento, você se revoltou. Uma revolta santa, né? Uma revolta santa, que eu acho que todo mundo deveria tomar essa revolta. Revoltar com a situação que te colocaram ou que você se permitiu se colocar. Porque como eu sempre falo, a gente, quando não é 100% responsável, somos corresponsáveis, porque permitimos algumas pessoas, algumas coisas fazer parte da nossa vida, sendo que não tem nenhum motivo para fazer parte da sua vida, né? Sua vida é sua vida e ponto. Então assim, como eu tenho minha comunhão com Deus, minha vida com Deus, meu compromisso com Deus, eu ouço a voz de Deus. Outro dia uma vizinha veio na minha casa e perguntou, Cláudia, como é que você ouve a voz de Deus? Eu fui explicar para ela como é gostoso ouvir, né, aquele que te traz paz, quando você ora, você tá triste, angustiada, chorando, e uma paz, um calor quente, uma coisa gostosa, inunda o ambiente que você está, te dá uma energia boa, você começa a fazer as coisas. E você consegue ouvir uma voz, tipo, calma, estou trabalhando, estou no controle, sabe? Você começa a ouvir as coisas gostosas da parte de Deus, assim, que é maravilhoso. Isso que dirige a minha vida até os dias de hoje. Como diz lá nos Salmos 27, 127, que é o que nós vamos ler hoje, que diz que o que seria de nós se nós não crêssemos nele, né? Então assim, gente, o que eu vim fazer com vocês aqui, falar com vocês? Como eu tenho um ano e pouco que eu não piso mais na igreja que eu tava antes, no ministério que eu tava antes.
E eu resolvi ir numa outra igreja, mas até então eu não queria saber de igreja nenhuma. Nem a que eu tava, nem nenhuma. Eu tomei um pouco de pavor de que se diz cristão, que é mais religioso, aquele negócio, sabe? Que a gente não consegue entender, que é quando Deus está querendo trabalhar na sua vida, sabe? A dor do parto é para nascer um bebê lindo, é para trazer uma bênção maravilhosa, só que a gente não entende a dor do parto. Quando tá nascendo, é uma dor. Quem teve parto normal sabe o quanto é horrível, e também cesariana, não deixa de ser um parto. É uma cirurgia, né? Então, assim, é uma dor, né? E a gente não consegue entender esse nascer, né? Que é a dor do parto. E quando nasce o bebê, você não lembra mais da dor, você lembra da beleza do bebê, da alegria que o bebê traz pra você naquele momento. Pelo menos comigo acontece assim. E eu estava nesse ambiente há muito tempo que eu não queria mais ficar lá, mas meu esposo, antes dele partir para Jesus, o pai da Jaiane, né, de Samuel, antes dele partir para Jesus, ele pediu para que ele só queria congregar se fosse no mesmo ministério que ele congregava antes. Se fosse assim, na mesma igreja, porque eu estava em outra igreja, uma subcongregação, bem menorzinha do que essa que nós estávamos. Depois eu faço um vídeo mostrando a igreja que eu congregava antes, as duas, né, que eu congreguei. E ele falou, olha, se você sair dessa que você tá e voltar para que nós estávamos antes, que a gente veio para cá, eu volto. Eu digo, beleza, não tem problema, se for só isso, tá resolvido. Eu lavei a roupa dele, organizei tudo bonitinho, a gente foi à noite. Eu acho que quando o homem decidir, acabou, né? Deus toca no coração e leva. É tudo questão de querer. Deus não força a porta, quem força a porta é o diabo, né? O inimigo que força, que arromba, Deus ele pede licença, ele bate, ele fala, né? Quando ouvir a minha voz, né? Não endureçai o vosso coração, então... Deus bateu na porta do coração dele, ele abriu, né? Igual lá em Apocalipse 13:20, diz que sua porta bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor ele é muito educado, ele só vai entrar se você permitir. Na minha casa, na sua casa, só entra se a gente permitir, né? Isso, Deus não é diferente, ele só entra na sua casa se você permitir. E aconteceu isso, né? Aí, mas eu nunca gostava, eu gosto das pessoas de lá, eu amo o meu pastor, eu tenho um respeito muito grande por ele, uma admiração imensa, porque sempre que eu precisei do meu pastor, presidente, e também os outros líderes também, eles sempre me ajudaram, sempre me orientou, sempre tiveram uma palavra amiga pra mim, porque eu sempre passei por dificuldades imensas nesse lado emocional, que hoje, graças a Deus, Deus me restaurou, me restituiu, me reconstruiu, me transformou na mulher que eu sou hoje, que se vocês me vissem há 4 anos atrás, não é essa Cláudia aqui determinada. Eu sempre fui assim, gente, mas eu me perdi ao longo das lutas, a gente acaba se perdendo sua identidade, não sabe quem é você. Tanta coisa que você passa, o que está acontecendo comigo, quem eu sou, né? E Deus sempre fazia eu voltar no tempo para eu saber quem eu era. Eu vou compartilhar com vocês em outros vídeos. Uma das coisas que Deus fazia voltar saber quem eu era é quando eu estava na casa dos meus pais, todo ano que eu ia, eu lembrava, eu sou Cláudia, entusiasmada, cheia de planos, cheia de objetivos, mas quando eu chegava de novo na minha casa, eu ficava, meu Deus, quem eu sou, que luta. Eu não sabia lidar com a situação, eu não sabia administrar aquelas emoções ruins que vinham até a mim, pelo fato que a gente aprendeu, né, que sofrimento tem que sofrer, enfim, é muita coisa. Eu falo pra você também, você pecou, peça perdão a Deus e ele cancela, joga no mar de esquecimento e pronto. E se alguém apontar os seus erros, como eu sempre coloco no meu status, na mensagem que eu falo, se alguém apontar seus erros, é mais falho do que, é tão falho quanto você. Se ele não falou do seu jeito, mas ele falha de outra forma. Então, se isenta de culpa, de tô com vergonha disso, tô com vergonha daquilo, esquece. Vergonha do ego, vergonha é algo que a gente tem vergonha das pessoas. Então, se você não importar para o que as pessoas falam, você vive de boa, livre, leve, solta, que é como ser, pra ser, né? Jesus nos chamou para liberdade, foi para liberdade que ele nos chamou, não foi para escravidão, nem para ficar nesse peso, né? E, enfim, Deus sabe que eu tô falando isso, você talvez precisa ouvir, talvez você chegou até aqui, não foi em vão, não foi uma coincidência, né? Foi uma deusência, uma providência, uma jesusência, mas nunca uma coincidência, um acaso da vida, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E quando foi esses dias, eu falando pra Jaiane, né, que eu não quero saber de igreja, não quero, Jaiane também não quero. Jaiane foi pra Marcha pra Jesus, onde as pessoas falam que a Marcha pra Jesus é um carnaval, né? Muita gente é contra. E Jaiane muito com raiva, assim, de algumas pessoas também, muito chateada com algumas pessoas do nosso ministério. E quando chegou lá, ela falou, mãe, me chamaram pra ir pra Marcha. Mãe, eu tô com vontade de ir pra Marcha. E nós íamos juntas, mas eu lembrei da Yasmin, eu não podia ir, né? Que você anda bastante e tal, não podia ir.
Falei, pode ir já. Ela disse, mãe, eu vou arrumar uma galera pra gente ir. Beleza, ela arrumou a galera dela e foi. Quando chegou lá, conheceu um monte de jovens de uma igreja, né? Igreja em células, e convidou ela, fez um convite, lançou o convite para ir na igreja deles, quando terminou a marcha. Isso, a marcha foi, acho que foi na sexta, parece, não, se eu não me engano, foi no sábado, não sei, foi na sexta ou no sábado, eu vou colocar aqui, tá? E a marcha foi no sábado, e aí eu na sexta-feira, não sei que dia foi, eu sei que no outro dia que eles convidou, no outro dia que teve culto lá, ela foi pro culto na igreja deles. Aí quando chegou lá, ela gostou, ai mãe, eu amei, gostei, só tem jovem, povo alegre e feliz, mãe, eu vou congregar lá com eles. Beleza. Só que antes dela falar que ia congregar, ela falou, mãe, eu tava pensando nós duas congregar nessa igreja que tem aqui pertinho de casa, que é uma que fica na avenida, perto da nossa casa, na avenida São Francisco, aqui perto da nossa casa. Devia vir pra aquela igreja, mãe. Eu digo, então tá bom, Jaiane. Aí foi passando os dias, ela falou, mãe, o que você acha da Assembleia Madureira? Jaiane, eu não tenho muita vontade não, mas, né, vamos, né, melhor congregar em algum lugar, porque tem a Yasmin, né, gente? Você sabe que eu e Jaiane tá estruturada, mas a Yasmin não tá, né? E é bom ela ter esse aconchego, né, da igreja, dos coleguinhas de escola dominical, né? Tudo que eu criei já em Samuel, com a escola dominical, fazendo culto doméstico, né? Dividindo os conhecimentos da palavra do Senhor com eles. Isso fizeram as crianças que Deus me deu abençoadas, que foi Samuel e a Jaiane. Nunca me deu trabalho, graças a Deus. Não mais que trabalho que criança normal dá, né? Criança com saúde. E nisso, a gente ficou nesse negócio de ir pra Assembleia ou de ir pra outra igreja. A gente acabou indo, se arrumando, como vocês viram, pra ir pra Assembleia Madureira. Aí as minhas acordou. Deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar aquela acordou só um pouquinho. E aí a gente se arrumou e foi, né? Quando passou na frente da igreja, a Jaiane disse, ai mãe, eu não quero ficar aqui não. Ah, eu não quero ficar aqui. Como assim, Jaiane? Ah, eu não quero. Eu falei, uai, e agora? Vamos caçar uma igreja por aí. Aí a nossa igreja estava de frente dessa igreja, né? Aí ela disse, vamos pra nossa. Eu falei, ai, Jaiane, eu não tenho vontade de ir pra aquela igreja mais não. Não tenho vontade de ir pra aquela igreja mais. Aí, mãe, então a gente vai pra onde? Eu digo, então, sei lá, bora ver aí. Aí ela lembrou, ah, mãe, tem uma igreja bem aqui no M3. Tem aqui nesse lugar aqui, tem uma igreja. Aí a gente foi, né? Aí quando chegou lá, tava a igreja que a gente queria ir, né? Aí quando chegou lá, ela disse... Eu digo, porque assim, a Jaina, ela gosta de calça, maquiagem, a Assembleia nossa não admite, né? A gente sabe que é doutrina, então não pode. Então por que ela vai pra lá? Aí eu fiquei, meu Deus, eu não tenho vontade. E ela também já usa calça e maquiagem, enfim. Agora eu também uso calça, maquiagem, unhas postiças, tudo que eu não usava, eu uso hoje. E a gente chegou lá, aí a pregação foi o vento que te trouxe. Não foi uma coincidência, não foi obra do acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Ah, pensei que tinha acabado a bateria. E aí a gente ficou lá e a palavra foi maravilhosa, né? Falando sobre a presença do Senhor, falando sobre comunhão com Deus, falando uma igreja muito boa. E a dirigente, acho que a esposa do missionário que estava pregando, ela era da minha igreja, gente. E ela foi muito tempo da minha igreja, ó. Muito tempo da minha igreja, que é uma professora, é uma dona de uma escola particular que tem aqui na minha cidade, perto da minha casa. Perto da minha casa, olha, eu fui para a igreja dela, ela perto da minha casa e ela também era da minha igreja. E aí, beleza, a gente ficou lá, maravilha, e a Jaiane, ah mãe, eu gosto daqui, ah mãe, que paz gostosa, ah mãe, que lugar maravilhoso. Gente, porque assim, no dia anterior da Jaiane ir pra marcha, que eu acho que eu não conto essa parte, não entrei nessa parte, eu tinha tido um sonho. E era aquele cômodo, igreja, igreja, igreja. Aí Jaiane tomando banho pela manhã para ir pra escola, né, numa sexta-feira. Eu, Jaiane, tá aqui na minha cabeça, assim, sonhei, negócio de igreja, igreja, igreja. Ai, meu Deus, aí veio o Salmo 127. Aí eu fui lá e li, né? Aí, ó, pra mim, eu ainda fugindo do que tava falando aqui a palavra do Senhor. Eu quero ser breve, tá? Fala assim, segurança, prosperidade e a fecundidade vem somente de Deus. Presta bem atenção, gente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham... Não, 127? Não, é o 124. É o 124, fala assim, ó. Não, pera ainda. Meu Deus, pera ainda. Então, gente, a palavra do Senhor se encontra em Salmos 27, a partir do versículo 1, né, que é o Salmos de Davi, o título é Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes,
tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá por mim sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade pereceria, sem dúvida, se não cresce. Tem um cachorrinho aqui, gente, que entra dentro de casa, que é o cachorrinho de Jaiana, o cachorrinho que levou para vacinar. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, assim, gente, eu vou ser bem rápida, tá? Para não levar muito tempo aqui, mas eu creio que você tá aí, precisa ouvir essa palavra. Às vezes você não quer congregar no lugar por causa do homem, porque tá desconfortável, porque tá ruim. Não tem problema nenhum, gente. Não pode sair da presença de Deus. Mas do homem você pode congregar em qualquer lugar que esteja realmente falando de um Deus vivo, que ama, que perdoa, que batiza, que repreende, que corrige, que leva para o céu, mas não que faça acepção de pessoas, não que olhe como se fosse melhor, coisa parecida, como em todo lugar tem, em toda igreja tem, qualquer lugar tem problemas. Mas se você que aí se afastou da igreja e não de Deus, e tem o desejo do seu coração de voltar para os caminhos do Senhor, para a presença dele, aliás, voltar para a igreja, porque na presença dele você já está, procure uma igreja séria, sabe? Deus ele tá de braços abertos para abrir uma igreja para você, te mostrar um caminho para você congregar. Não existe uma só igreja. Hoje, graças a Deus, existem diversas igrejas para você congregar. Procure uma igreja séria, que tem um pastor sério. Eu estava numa igreja séria, que meu pastor era sério, mas o ambiente não estava mais gostoso, não estava mais legal como era antes, as pessoas não eram mais como antes. Então, assim, como ficou meio pesado, a gente tem que viver na presença do Senhor para não pecar, né, gente? E assim, se você tá num lugar que te faz pecar, procura um lugar que te traz paz. E eu amo meu pastor, amo muita gente daquele ministério, sabe? Aprendi muita coisa, não foram 20 dias, foram 20 anos. 20 anos não é 20 dias, não é 20 semanas, gente, é 20 anos, é 20 anos. Então assim, eu aprendi muito, eu louvo a Deus pelos anos que eu passei ali. Mas eu saí de lá e graças a Deus estou congregando, sabe? Eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. As minhas filhas estão na casa do Senhor. Eu tinha uma responsabilidade, Deus me entregou Yasmin. Assim como eu criei Jaiane e Samuel, eu quero criar Yasmin também, porque eu criei Jaiane e Samuel aqui na palavra. Eu era professora de escola dominical nessa igreja, eu liderava os adolescentes, eu liderava os jovens daquela igreja. Daquela congregação que eu estava antes e dessa última que eu saí também, eu estava liderando jovens. Então eu liderava meus filhos, eu era professora da escola dominical dentro da minha casa, tinha culto familiar na minha casa, e eu estava, mesmo que eu estava fazendo esse tempo, tendo esse tempo com Deus, esse pão diário com Deus todos os dias, orava. Não é como você congregar por causa dos seus filhos, que tem que ter um alicerce. A Jaiane tem 18 anos,
Tá alicerçada? Tá, mas precisa de mais alicerce. A Yasmin está conhecendo o mundo agora, ela precisa ter uma referência, né? E dentro de casa não é o suficiente, apesar de eu ouvir muita pregação em casa, muito louvor em casa, mas tem essas coisas do mundo que tá aqui, tá acolá, tá num som, tá numa música, tá numa coisa, a gente sabe que tem isso dentro de casa. E quando você congrega, você ensina seu filho direitinho, como que ele tem que ser, né? E ali o exemplo de casa é fundamental, é mais que necessário, é tudo. É uma casa com valores e com princípios. E graças a Deus eu tenho princípio e tenho valores. E eu quero passar para minhas filhas. Mas congregar com elas, isso também é um princípio, isso também é um valor que dá direito a Yasmin, quando chegar à maioridade, caçar a igreja que ela quiser congregar. Mas ela foi ensinada, igual a Bíblia fala. A Bíblia, né? Ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer não venha desviar dele. Que caso venha desviar, venha sair da igreja, procure uma outra. Agora dos caminhos do Senhor, que ele também venha se arrepender e lembrar do que ele aprendeu quando ele era criança. Então, o meu compromisso é com o reino de Deus, o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com a minha família e é comigo. Então, assim, eu quero te convidar, você que está afastado da igreja, não é de Deus, eu sei muito bem, as pessoas, principalmente os religiosos, eles não sabem discernir igreja de Deus, ele acha que igreja de Deus é uma coisa só, e não é, né? Deus, você se afastar da igreja, não quer dizer que você vai para prostituição, para as drogas, para bebedeira, para o fumo. Claro que se eles pensam isso, porque é prática deles anteriormente, é igual aquelas pregações de culto que tem. O culto tá passando de 9 horas e a pessoa, o pregador, você quando tava lá no carnaval ou no São João, passava 3 dias lua adentro, noite adentro. Quando eu não era crente, nunca fui pra festa de São João, nunca fui pra carnaval, não conheço carnaval, não conheço festa junina, não conheço festas do mundo. E até os 18 anos me converti e não conheci festa. Então, sempre dormi até as 9h30 da noite. Tem pregador que quando eles vêm do mundo, eles que veio das festas, das drogas, das farras, das coisas deles, aí eles generalizam na igreja. Você tá aí apressado pra sair da presença de Deus, ou porque o culto tá demorando mais 10 minutos. Você ficava nas festas, vocês não. Tem que falar muito de vocês, incluindo ele, que é pregador, que gostava dessas coisas, mas a gente não, né, gente? Então, assim, que você possa voltar para os caminhos, para a igreja que você se afastou, né? Para ficar mais gostosinho, juntinho, coladinho com Deus, porque é muito gostoso essa comunhão. Uma colega minha falou, a Midiane, está em comunhão com Deus e com a igreja, é muito gostoso. Mas uma igreja que você sinta paz, que você esteja lá e fica leve, gostoso. Não tá lá e ficar alguém apontando o dedo, falando uma besteirinha, porque eu já vivi nesse mundo, eu sei como é, gente. Infelizmente, eu participei, eu provei desse negócio aí, e eu sei que, infelizmente, aquelas irmãzinhas que se diz mais santa, a gente sabe, né? Tem aqueles grupinhos, começa a contar. Não que eu tô me importando, mas pra eu pecar, né? Ficar olhando, me importando, ou talvez o coração magoar, talvez, não sei, porque eu acho que eu tô tão, como diz as outras, tão fria e tão lógica que eu, sabe, não sei, Deus me deu uma estrutura que eu pouco tô me deixando, mas naquele lugar eu não queria mais ficar. E eu troquei, e eu sei que meu pastor, se souber disso, se você acabou de saber, ele tá pouco me importando também, ele vai orar por mim, né, gente? Porque é assim que os pastores fazem, ele ora, ele não amaldiçoa, ele abençoa, né? Eu fiquei 20 anos lá, cooperei, fiz o que eu pude, dediquei, dei o meu melhor, porque tudo que eu pego pra fazer, eu quero dar o meu melhor, né? Porque a gente tem que fazer tudo como se fosse pra Deus. Se eu faço alguma coisa errada aqui é porque eu não sei fazer certo, porque eu não tenho as coisas pra fazer, mas o que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, eu utilizo ao meu favor, ao favor do que eu estou fazendo. E é isso que eu queria falar pra vocês. Deu um trabalho pra fazer esse vídeo. Quando não é cachorro latindo igual esse que tava latindo naquele instante, é lua latindo alto, que é um cachorro maior que vocês viram aqui no vídeo de vacina que eu vou colocar. É buzina de carro, é não sei o que, é hora que não dá pra gravar, mas enfim, gravei, e é isso que eu quero dizer pra você, tá? Eu queria dizer outras coisas, mas depois eu falo em outros vídeos, mas é assim, gente, ó, Deus, ele te ama. E a partir do momento que tu se arrependeu por algo que tu fez, até duvidar do cuidado dele, do carinho dele, a partir do momento que tu se arrepende e tu chega diante dele, pede perdão, se derrama diante dele, Deus não resiste um coração quebrantado, contrito e arrependido e disposto a adorar. E Yasmin tá ali, eu vou terminar aqui o vídeo, já vou tentar dar pra ela, caso não saia a palavra. Então assim, gente, ó, Deus não resiste um coração quebrantado, tá bom? Então que você fique com essa palavra. Se você aí saiu da igreja por causa das pessoas, por causa disso, por causa daquilo, volte. Mas se não for pra aquela, se for pra aquela, amém, ó, graças a Deus, se você gosta daquela, permaneça naquela. Mas se for uma outra, lembra, Deus também está lá.
A tua paz tem que estar em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que sem a paz e a santificação ninguém verá a Deus. Então eu espero que você entenda nosso vídeo de hoje, tá? Que eu não estava querendo congregar, realmente estava odiando esse negócio de igreja, eu estava com raiva, mas não era raiva da igreja em si, a igreja de Deus, mas a igreja dos religiosos, sabe? Essas coisinhas nojentinhas que a gente fica, meu Deus, isso existe? Existe, infelizmente existe, né? E são pessoas, são grupos de pessoas, e onde tem gente, tem problema, a gente sabe, não tem igreja perfeita, mas tem outras que são mais leves do que as outras, é igual casamento, tem uns que tem problemas, mas tem outros que, meu Deus do céu. Então, é assim, é igual amizade, né? Umas é mais leve, outras mais pesada, então a gente vai equilibrando aí, e se virando, e vai, né? E vai ficando como Deus quer. E eu tô muito feliz em estar compartilhando isso com vocês, e dizer pra você, te convidar, tá? Vai para uma igreja que você goste, que você se sinta bem. Se lá não pode usar uma calça, um batom, vá para uma que pode, ou então se adeque lá, né? Porque, igual minha filha fala, mãe, é para eu ficar numa igreja que eu vou pecar, porque eu gosto de calça, eu gosto de maquiagem, então é melhor eu ir para outra. E na hora que a gente foi procurar a igreja, ela disse, vamos para essa aqui mesmo, porque ela só queria sair de casa, ela só queria ir. Mas eu não, eu tinha um objetivo. O meu objetivo é posicionamento com Deus. E isso é tudo de